Senhoras e senhores, eu assisti hoje ainda, pela manhã, uma manifestação do representante do Brasil, do Itamaraty, provavelmente, conversando lá, dando um discurso, um pronunciamento na ONU, e dizendo que o Brasil confia na autodeterminação dos povos. Olha a expressão que ele usou. Com isto, tentando passar a informação de que a soberania da Venezuela deveria ter sido respeitada e que, portanto, o Trump, ao invadir Caracas e subtrair de lá um criminoso com aquela ficha criminal extensíssimo, terrorismo, narcotráfico, genocídio, mortos, em processos sumários e execuções porque divergiram do governo, fraudes em 3 eleições subsequentes, tudo isso é irrelevante. O importante, segundo esse pronunciamento na ONU, é que é a autodeterminação dos povos. Mas que autodeterminação dos povos? Onde é que veio um absurdo desse tamanho? Um povo subjugado, um povo escravizado, um povo levado à miséria de 50% abaixo da linha da miséria. Um povo que não se determina mais, que não tinha liberdade, a menor que fosse, para poder manifestar os seus desejos. Isso é autodeterminação? Não é. É a mesma coisa que dizer que confia na liberdade do escravo, estando ele acorrentado na senzala. Isso é uma estupidez. E agora, na CNN também, assisti, ainda hoje, aquela menina que é de Canoas, inclusive, gaúcha, dizer que um governo eleito não pode ser deposto desse jeito. Eleito? Que eleição é essa? Que ele mesmo não entregou a documentação que comprovava a legitimidade deste pleito? Muito ao contrário, o mundo inteiro viu que foi uma fraude escancarada, com 80% das urnas apuradas, já tinha mais de quase 70% desfavorável a ele. E aí o tribunal dele, como nós temos aqui o nosso, que não é nosso, é do Lula e do Luiz Inácio e da sua corja, esse tribunal também faz o que quer com a Constituição. E eles lá entenderam que é de dar posse ao ditador. Essa menina, ele fala essa bobagem. Elizabeth, o nome dela, sinônimo bobagem, eleito, não vota, e vem dos Estados Unidos e invade. Aí eu faço um paralelo para essas estupidezes que eu estou assistindo aí toda hora. Eu faço um paralelo. E se eu estiver aqui, no meu ambiente de casa, com um computador, e nesse computador, que eu não sei mexer, mas digamos que eu soubesse, e que tivesse destreza, e eu tivesse ali, vinculado a uma turma, a um grupo, que divulga textos pornográficos e que, ao mesmo tempo, faz atos de pedofilia. Eu pergunto, eu tenho direito de dizer, eu estou na dignidade da minha casa e é inviolável a casa do indivíduo. Se a polícia desse um pontapé na porta, entrasse aqui e subtraísse o meu computador para verificar os atos que eu estava praticando e me levar preso, eu posso me excusar no direito de dizer, não, mas eu estou no meu ambiente de inviolabilidade. Não posso ser subtraído e nem tampouco levado daqui e nem impedido de exercer a minha liberdade plena. Mas que liberdade? Se eu estou daqui de dentro fazendo horrores e praticando os crimes mais nefastos e mais repulsivos, isso é possível?
Então dizer que ele foi lá e ele provocou, esse é um detalhe interessante. O Nicolás Maduro, pouco tempo atrás, eu acho que 2, 3 semanas antes, disse assim, se o Trump quiser me levar, ele que vem aqui me buscar. E ele foi, senhoras e senhores, foi, buscou e levou para onde devia de levar, por um tribunal para cumprir pena. Ficou milionário, bilionário, errei a expressão, enquanto o povo não tinha que comer, virava lata de lixo. E fazia isso em nome de quem? Em nome do povo. Em nome do povo. E esses que falam isto, que é este absurdo que eu estou dizendo agora, que houve violação à soberania da Venezuela, não se dão conta do primeiro artigo de todas as constituições democráticas no mundo moderno. Todo o poder emana do povo, e só em seu nome pode ser exercido. Portanto, a soberania não é do governo, a soberania é do povo. E se o povo está subjugado, ele é soberano. E se alguém chega ali para livrá-lo do jugo do ditador, não houve violação alguma ao direito internacional, porque é o povo que é o soberano, não é o governo que o subjuga. Erro crasso de avaliação. Mas eu vou ler um pequeno texto que trata desse assunto com perfeição absoluta, daquilo tudo que eu já disse. E diz: em regimes ditatoriais e tirânicos, a autorregeneração democrática torna-se estruturalmente inviável, sem uma pressão externa, devido aos seguintes fatores. O fim dos pesos e contrapesos, pois instituições como o judiciário, o legislativo e a imprensa, uma vez instrumentalizadas pelo regime, deixam de servir ao povo para servir à manutenção do poder. Na ciência política, isso é conhecido como a destruição do sistema de freios e contrapesos. A imprensa e a informação, captura dos meios de comunicação, impede a formação de uma opinião pública livre, essencial para qualquer transição. Sem o livre fluxo das ideias, o regime detém o monopólio da narrativa, dificultando a organização da resistência interna. E mais adiante, as instituições tornam-se estruturalmente incapazes de promover a transição, pois foram desenhadas justamente para impedi-las. Somente uma pressão ou mediação externa pode romper o ciclo de dominação, porque regimes fechados criam um sistema de equilíbrio estático de opressão. E ao fim, assim, descreve: restituição da soberania. A ajuda externa não é uma violação da soberania, mas um meio de devolvê-la ao povo, que é aquele que tem a soberania, por todas as constituições modernas e contemporâneas. A lógica é que, sob uma ditadura, a soberania não reside na população, mas no partido. Logo, romper esse monopólio é a pré-condição para que o exercício legítimo do poder popular retorne. Quando o sistema se torna um círculo fechado de autopreservação, o fator externo ou uma ruptura drástica torna-se os únicos caminhos para a restauração do Estado de Direito. Aqui no Brasil já não existe mais Estado de Direito. E com certeza nós estamos a caminho de uma Venezuela. Porque tudo isto que essa moça e que aquele representante disse na ONU é a prova mais evidente. Senhoras e senhores, com essas palavras, fiquem com Deus.